Primeiramente, boa tarde a todas, né, por atender esse chamado da Dona Marte, né, e nos dar a oportunidade de falar dessas questões que são tão caras para vocês, né, literalmente muito caras, né. Estão conseguindo me ouvir bem? Tá bom. Sim. Então vamos lá. A gente estava olhando com uma certa ansiedade o julgamento do STF quanto à condicionalidade da emenda constitucional 103 de 2019, que inaugurou a dita nova Previdência, né? E dentre as novidades da nova Previdência, além das regras de transição para quem ainda estava em atividade quando a emenda constitucional passou a vigorar, e em Mato Grosso ela passou a vigorar com todos os seus efeitos a partir de agosto, né, de 2020, e ela trouxe também a questão da alíquota previdenciária, né? E Mato Grosso inaugurou a nova alíquota previdenciária em junho de 2020, né, instituindo aquela contribuição previdenciária do servidor inativo extraordinária, né, a contribuição previdenciária extraordinária. Por que que ela é extraordinária? Ela é extraordinária porque não era para ser usual. Ela é para ser cobrada enquanto houvesse déficit atuarial, né? A Previdência é gerida no estado de Mato Grosso, né? O regime próprio de previdência de servidores é gerido em Mato Grosso pelo MTPrev, e a gestão desse fundo, né, que compõe o patrimônio dos servidores para custear as aposentadorias, ele tem esse cálculo atuarial e ele mostra se existe equilíbrio entre as contribuições realizadas e os valores pagos a título de aposentadoria. Só que, em Mato Grosso, a gente teve já algumas fundações e autarquias responsáveis pela gestão do regime próprio, né? Antes disso, a gente teve o próprio erário recolhendo contribuições e pagando os servidores, mas sem constituir o fundo, né? E desde 2014, né, por obrigação constitucional, tem o MTPrev. E quando você entra no site do MTPrev e você olha o cálculo atuarial, não existe um ponto no futuro, olhando para o futuro, que considerando o montante de contribuições feitas hoje e projetadas, né, da forma como eles estimam o cálculo, né, reposição do que estão, o número de cargos criados por lei, né, não existe um ponto no futuro para dizer, por exemplo, em 2050 haverá equilíbrio atuarial. Não existe uma data para que se alcance equilíbrio atuarial. Tá? Então, a desculpa de colocar uma contribuição previdenciária extraordinária para alcançar esse equilíbrio atuarial, ela é uma meia-verdade, porque esse equilíbrio atuarial nunca será alcançado. Paralelamente a isso, a essa situação da falta de um horizonte, né, onde esse equilíbrio atuarial seria alcançado para fazer cessar a necessidade dessa contribuição extraordinária, a gente tem a tal da Previdência Complementar, que muitos servidores que já não vão mais se aposentar com base na média dos subsídios ou com base no último subsídio, eles vão se aposentar com o teto do regime geral. Então, eles não têm mais interesse de permanecer vinculado ao regime próprio. Para eles é mais interessante migrar para um sistema de previdência complementar ou simplesmente aderir à previdência complementar para não fazer contribuição nenhuma. Né? E a gente tem dois movimentos, e aí se eu estiver dando informação demais, né, porque são muitas coisas em contexto, né, vocês podem me interromper e me questionar para esclarecer melhor. A gente teve uma decisão recente do STF falando que a administração pública pode contratar servidores por meio de CLT. Isso significa o seguinte, né? Contratar servidores pelo regime CLT significa que esses servidores, né, que serão empregados públicos, na verdade, eles não vão contribuir para o regime próprio, eles vão contribuir para o regime geral. Então,
mais uma vez, se está dando opções para a administração pública não repor o fundo que compõe o patrimônio do servidor para custear a previdência, né? Então, essas duas realidades que a gente está enfrentando, e soma-se a isso também a questão da falta de concurso público, elas nos dão a entender que, no futuro, o MTPREV ou o regime próprio de previdência dos servidores do Estado, ele vai deixar de existir. E as aposentadorias vão ter que ser custeadas pelo erário, né? A dita fonte sendo do Estado que vai custear isso, como já foi antigamente, antes da instituição desses fundos, né? Até 98, muitos estados, né, e municípios custeavam as aposentadorias dos seus servidores. Então, isso é para contextualizar vocês que essa contribuição extraordinária, ela é sem utilidade. Ela, na verdade, é um confisco, né, para custear aquilo que não vai se alcançar um equilíbrio atuarial para que o sistema funcione como ele foi pensado para ser, né? Porque a Previdência, ela foi concebida, né, para ela ser contributiva, você contribuir para depois receber de volta, e ser solidária. Quem está nativo paga para quem está aposentado, né? Essa foi a primeira ideia que fez gerar esse sistema de previdência como a gente conhece, né? Mas por esses fatores todos que eu coloquei, né, a gente não tem essa realidade. Então, em Mato Grosso, não existiria um ponto no futuro em que essa contribuição deixaria de existir, né? Tal como ela foi instituída, ou ainda que ela sofra alterações, sempre vai ter esse déficit atuarial, né? Não vai ter servidores em número suficiente em atividade contribuindo para garantir esse equilíbrio atuarial. Então, por que eu estou dizendo isso? Qual que é a implicação jurídica desse fato? A implicação jurídica desse fato é que essa contribuição não é uma contribuição, é um confisco. Tá? E com base nesse argumento de ser confisco, né, e acaba sendo um tributo sem causa, porque vocês a vida inteira trabalharam e contribuíram, né, ele vai ser entendido em boa medida inconstitucional, né? Formalmente, ele vai ser declarado inconstitucional pelo Supremo, já se formou maioria para dizer isso, né? E que essa contribuição extraordinária ela vai poder incidir depois que o Estado fizer a alíquota progressiva da contribuição previdenciária para os inativos, e para os aposentados, essa contribuição vai ser somente sobre aquilo que excede o teto do regime geral. Então, isso, em tese, já está decidido pelo Supremo Tribunal Federal, porque já se formou maioria a respeito desse tema, né? O Gilmar Mendes pediu vista, pode ser que na retomada de julgamento alguma novidade venha, porque ele sempre traz alguma novidade, né? Provavelmente a novidade que vai vir seja uma modulação dos efeitos da declaração dessa inconstitucionalidade. O que significa isso? Quando uma cobrança é declarada inconstitucional, de tributo ou de algum pagamento que a administração cobrou do servidor ou do cidadão, né? Em tese, você tem um efeito desde o início da inconstitucionalidade. Então, a gente poderia pedir o retroativo desde então. Mas, em alguns casos, o Supremo modula os efeitos para preservar a saúde financeira do erário. Lamentavelmente, né, o direito, né, do Estado acaba prevalecendo sobre o direito dos jurisdicionados, né, dos cidadãos. Vindo o Gilmar Mendes com o voto dele, é possível que venha essa modulação de efeitos para dizer que as ações propostas depois do julgamento, né, não vão ser alcançadas pela inconstitucionalidade. E aí aí a gente perderia a oportunidade de ingressar no juízo e pedir esse dinheiro de volta, né? Como não teve ainda uma definição disso e existindo esse risco, né, nós aqui do escritório discutimos, né, essa situação e pensando que a partir de junho vai fazer 5 anos da data em que foi cobrada essa primeira contribuição extraordinária, que mês a mês essas contribuições vão ser engolidas pela prescrição. Então,
tanto para resguardar da prescrição, que a gente fala que prescrições que vencem mensalmente são de trato sucessivo, né? Porque são parcelas que a cada mês gera uma nova, né? Como tem mês a mês esse risco de começar a prescrever, esse risco não, né? Esse fato, né? De começar a prescrever a partir de junho de 2020, nós vamos ingressar com as ações cobrando o quê? Cobrando os valores da diferença que vocês pagaram em excesso, de acordo com o entendimento do Supremo. Porque, como eu disse, formou-se maioria para dizer que a contribuição extraordinária é só sobre o teto, e depois que se fizer a alíquota progressiva. Então, tudo que foi cobrado de vocês, incidindo sobre a totalidade da aposentadoria, com aquela dedução de um salário mínimo para quem ganha menos de 9 mil, e de 3.300 para quem ganha menos de 9 mil e de 1.100 para quem ganha mais de 9 mil, né, a gente vai pedir de volta. Tá? E aí, para isso, né, eu preciso que vocês encaminhem para nós os olerites, né, da aposentadoria, né, que fica lá no portal do servidor, desde junho de 2020 para cá, os documentos pessoais e um comprovante de residência. Tá? Nós vamos fazer uma procuração e um contrato de honorários, né, nos moldes que a gente sempre faz aqui com a Dunemate, que é 10%, e a partir disso nós vamos fazer esses cálculos e ingressar com essas ações no juizado especial, né, a gente fez aqui uma projeção tomando por base a aposentadoria de servidores que a gente conhece, né, e esses valores não vão superar o teto do juizado, então não tem custos, né, e a gente vai entrar com a ação e pedir a suspensão dela, para aguardar a definição do STF, com o único objetivo, como eu disse para vocês, com os dois objetivos, né, de evitar a prescrição das parcelas a partir de junho e evitar que eventual modulação alcance o direito de quem até junho de 2020 ingressou com a ação. Então, professora Heloísa, não será uma ação coletiva. A gente está pensando na ação individual, por quê? Porque a ação civil pública gratuita, movida pela Dunemate, ela não pode tratar de tributos. A gente poderia fazer uma ação coletiva genérica, só que a gente pode cair num efeito que entenda-se que não suspendeu individualmente, porque está muito ruim essa discussão. Tá? Então, a gente optou, justamente para ter os valores liquidados e para não ter esse tipo de risco, de ingressar com essas ações individualmente. Então, vai ser uma ação no juizado, né? Ela não tem custos na primeira instância. Nós vamos entrar com a ação e assim que o Estado for citado, a gente vai pedir a suspensão da ação, tá? Para aguardar a definição do Supremo. Por que isso? Porque a previsão que a gente está fazendo quanto a essa modulação e o entendimento da forma como foi anunciado, lamentavelmente, ele pode mudar. Então, pode ser que haja alguma modificação. Então, de repente, se houver alguma mudança nesse sentido, com a suspensão, a gente só emenda inicial para adequar o pedido àquilo que o Supremo entender. Tá? E aí a gente provavelmente tem uma ação que sequer o Estado vai recorrer dela, porque já vai ser com base no entendimento do STF, e o Estado, quando tem o risco de gerar ônus processual por conta de uma perda, né, no judiciário, eles não recorrem para não pagar o honorário de sucumbência. Né? Então, eles deixam por isso mesmo, né, para pagar lá sem pagar o honorário de sucumbência para o advogado. Aconteceu isso com as contribuições previdenciárias indevidas, né, que muitos servidores que recebem ou DGA ou insalubridade, né, pagavam e a gente ingressou com essas ações e a partir do momento o Estado deixou de recorrer. Tá? Então, seria isso. Quem se aposentou depois de junho de 2020 também pode entrar com ação. Né? Como eu disse, é mês a mês. Quem começou a contribuir enquanto inativo a partir de outubro de 2020, como foi o caso da professora Ivone,
A prescrição dela começa lá em outubro de 2020, de 2025, tá? Por conta da prescrição de trato sucessivo, como eu expliquei para vocês, tá? Então, a gente vai ter essa possibilidade de reaver essas contribuições. Esses valores, né, eles são mensalmente corrigidos desde a data do desembolso pela Selic, né? A Selic está batendo hoje quase 14%, né? Então é uma correção bem expressiva, né? E acaba sendo uma poupança forçada, né? Um dia, né, sendo esse entendimento do STF, esse resultado vai vir, tá? Então, professor, o prazo para quem já estava aposentado em junho de 2020, né, seria a gente ingressar com a estação até 31 de maio, tá? Por conta da prescrição, senão a gente perde um mês, tá? Então, assim, quanto antes vocês mandarem, antes a gente vai propor essa ação para garantir essa interrupção da prescrição, tá? Mais alguma dúvida? Eu vou mandar aqui e depois eu vou pedir para a Bruna mandar nas redes sociais, né, no WhatsApp, uma lista dos documentos e um formulário para vocês preencherem, é aquele formulário do Google, tá? Quem já é cliente aqui do escritório e tem ação, né, por exemplo, a professora Marta, a professora Gisele, a professora Heloísa, né, quem mais? Acho que a professora Ana do Chá que não está aposentada, né? Os documentos online, tá? Quem já é nosso cliente, basta mandar os olerites, tá? Que aí a gente já faz a procuração e contrato e envia. Quem ainda não é cliente do escritório, né, não tem alguma causa aqui com a gente precisa dos documentos pessoais do comprovante de residência. Professora Albina, com certeza, tá? Todo mundo que está aposentado pode entrar com ação. O que vai diferir é a data do início da prescrição das parcelas que foram pagas, né? Se você aposentou em janeiro desse ano, a gente entraria com ação só para cobrar janeiro e fevereiro e as contribuições que corressem durante o curso do processo, né? Porque quando a ação é julgada, ela alcança as contribuições que foram feitas durante a tramitação do processo. É isso mesmo, olerites de 2020 para cá, né? Comprovante de residência e documentos pessoais, tá? Basicamente é isso. Se tiver alguma dificuldade, né, de tirar esses olerites, né, e quiser cadastrar o login e a senha e mandar o login e a senha para o escritório, a gente entra lá no sistema e tira, tá? Não tem problema nenhum, tá bom? Aqui a gente já tem feito assim para muita gente que tem alguma dificuldade em acessar o sistema, tá bom? Aí, pode falar, professora Vânia. Seria a partir de junho de 2020? A prescrição começaria, né, para quem já estava aposentado em junho de 2020, a partir de junho de 2020, porque começou-se a cobrar a contribuição do inativo, né, a contribuição extraordinária do inativo, a partir de junho de 2020. E como a cada mês se faz uma nova contribuição, cada contribuição se conta a prescrição individualmente, né? Então, a partir de junho de 2025, começa a prescrever a contribuição feita em junho de 2020, né? Então, se, por exemplo, você estava aposentado em 2020, a gente entrar com a sua ação só em outubro, por exemplo, né? Quando sair a sentença, o juiz vai dar, né? Restituem-se as parcelas não alcançadas pela prescrição. Aí, na hora que for liquidar o cálculo, vai excluir junho, julho, agosto, setembro. E vai mandar pagar a partir de outubro.
A professora Marfa fez a pergunta aqui no chat, né? Em relação ao desconto, tendo doença do rol de isenção do IR, precisa enviar laudo para esse processo? Algum outro processo de isenção de desconto para esses casos? Sim, e na verdade são pedidos distintos, tá? Eu trataria desse caso de forma separada, professora. A gente faria o pedido de isenção primeiro para o MTPREV, né? O MTPREV ele faz uma perícia administrativa e aí, com base nessa perícia, ele analisa lá se você tem a isenção ou não. Se a gente discordar do resultado da perícia, a gente judicializa pedindo uma perícia judicial e pedindo, no final, que o juiz reconheça o direito à isenção. Tá? Agora, se der certo administrativamente, a partir do mês em que você fez o pedido administrativo e foi reconhecido, eles fazem o pagamento. Agora, se a sua doença é anterior, né, à data em que você deu entrada no pedido, a jurisprudência entende que a partir da data do diagnóstico é possível pedir essa isenção. Só que o Estado não paga isso espontaneamente, aí a gente tem que judicializar. Tá? Aí, o que, que acontece, né? Para esses casos, a ação teria que ser mais específica para a argumentação abarcar essas duas situações, porque o cálculo também seria diferente. Tá? Então, se tiver, quem de vocês estiver nessa situação, a gente pode ingressar com essa ação, como eu estou dizendo, e vai ter interrupção da prescrição, mas não impede da gente pedir administrativamente a isenção e depois, no final dessa ação, incluir essa questão na liquidação dos pedidos. Ou, considerando a data do diagnóstico da doença, a gente pode propor uma ação específica, né, para tratar dessa questão. Né? Mas tudo depende de uma avaliação da decisão administrativa que for dada para o seu caso. Tá? Normalmente, eles têm se comportado assim, né? Não se paga retroativo, né, quando se reconhece um direito, por exemplo, até o caso da professora Gisele, né, a gente estava conversando aqui. Ela aposentou, mas ela já tinha direito de se aposentar fazia um tempo. E ela não recebeu o abono de permanência espontaneamente por parte do Estado. A gente teve que ingressar com ação judicial. Então, seria isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida. A professora Luciane não está conseguindo permanecer na reunião, né? Professora Vânia está com a mão levantada aí, ó. Pode falar. É possível você disponibilizar, inclusive, a procuração aí no grupo dos aposentados, além dos documentos, a procuração, para a gente encaminhar, inclusive, o endereço que a gente vai encaminhar todos esses documentos? Sim, eu vou mandar um formulário, né, do Google para vocês preencherem e vou mandar o e-mail do escritório e a lista dos documentos. Ok. Tá? Aí, com o contato de vocês lá, o telefone, né, a gente entra em contato, manda para vocês conferirem a procuração do contrato, tá? A procuração, a gente sempre coloca os poderes específicos lá embaixo, né, que a procuração serve para entrar com essa ação, com esse objeto, tá? O contrato, a mesma coisa. E eu gostaria de repetir para vocês me entenderem em relação a esse ponto, né? Nós vamos entrar com a ação e nós vamos... Vânia, se você puder fechar o microfone, que a gente está ouvindo algum som de fundo. Eu estava dizendo o seguinte, que eu queria que vocês entendessem essa questão, né? Porque eu vou propor a ação e quem consultar o processo depois vai ver processo suspenso, né? Mas vai ser suspenso porque eu pedi a suspensão para a gente aguardar a decisão do STF, tá? Para a gente minimizar riscos e, de repente, ter uma sentença que nem vai ser objeto de recurso, né? Ou se, na pior das hipóteses, e eu não quero acreditar nisso, né, porque eu espero também ter resultado com essa ação, né, modularem os efeitos para dizer que não vão restituir. Mas eu acho muito difícil porque já se formou maioria para isso, né? E
felizmente, né, ou infelizmente, essa é uma questão que atinge também todo o poder judiciário, né, principalmente os juízes, né, as contribuições deles em 14%, né, extraordinárias, estão custando caro para muitos juízes aí. Então, a ação, inclusive, a primeira foi deles, né, e reuniu as demais que foram propostas. Então, o que a gente fala, né, o leading case está sendo feito pela Associação Nacional dos Magistrados. Ok? Bruna, conversa com a professora Luciene, vê se ela vai retornar, né? Que aí a gente só dá encaminhamento aqui, a não ser que vocês queiram tirar mais alguma dúvida, né? Aproveitando que eu estou aqui com vocês. Pode falar, Tá bom, professora. Professor, Bruno, eu estava desembarcando e eu não entendi muito bem quais as chances, se eu pudesse até, de uma forma bem sintética, colocar quais as chances de a gente ter sucesso nessa empreitada. Então, como eu disse... Eu ouvi quando o senhor disse assim, a partir do momento que não justificava mais essa cobrança, não justificava, por causa da alteração geral da aposentadoria, né? Então, os elitistas, o pessoal não ter mais como é que fala, o sistema geral, né? Que era o único, enfim, eu entendi a partir dessa parte aí que eu peguei. Aí eu fiquei um pouco na dúvida da gente entrar e nadar, morrer na praia como do URV, né? Na verdade, o que acontece, né? Eu falei de tudo isso com relação ao cálculo atuarial, a questão da possibilidade de haver... A senhora quer falar, professora Márcia? Ou não? Não? A possibilidade de haver, né, um futuro em que o regime próprio não exista mais, é porque um dos argumentos que eu vou construir na petição é que configura confisco porque é uma contribuição sem causa. Vocês não vão ter retorno disso e nem o fundo vai alcançar um equilíbrio atuarial no futuro por conta dessas contribuições. Tá? Então, essa foi uma argumentação. Com relação às chances, né, o STF já formou maioria para dizer que essa contribuição só pode incidir quando houver, primeiro, a instituição de alíquota progressiva para quem estiver em atividade. E ainda assim, sobre aquilo que exceder o valor do teto do regime geral de previdência social, que hoje está 8.100 e pouquinho. Então, se você recebe 10 mil, sua contribuição teria que ser sobre 1.900 e alguma coisa. 1.800 e alguma coisa, perdão. Né? Então, essa diferença a gente vai poder pedir. Isso já se formou maioria para entender. Tá? Só que, como eu disse, o julgamento ele foi interrompido, né? Houve pedido de armamentos. Com certeza vem aí alguma coisa em termos de modulação de efeitos e pode haver alguma mudança nesse entendimento. Sim. Tá? Eu entendo, por exemplo, né? Oi? Não, essa parte que o senhor falou que pode haver mudança, o Gilmar Mendes pode não querer para não impactar as contas do erário público, né? Eu entendi. Isso. Ah, tá. Então é entrar e meio que aguardar. Mas o que vai ser revisto já tem algumas pessoas entrando, outros setores ou não? Então, na verdade, eu acredito que muita gente não tenha entrado ainda, porque a prescrição é de 5 anos e, em tese, esse julgamento já era para ter terminado. Né? Então, eu acho que está muita gente esperando, né, para entrar, para depois decidir se compensa entrar judicialmente ou não. Né? Como a gente tem esse risco de perder a prescrição no mês a mês e ter a questão da modulação, né, que nós propusemos, né, para a diretoria da Dunemate, a gente ingressar com essas ações. Tá? Mas, como eu disse, a gente vai entrar com a ação e nós vamos pedir a suspensão dela
para aguardar um pronunciamento do STF. E aí, né, a sentença já vai ser com base nesse entendimento, né? E se for para dar certo, né, vai dar certo conforme o entendimento do STF, né? Eu acredito que vai dar certo, tá? Porque é uma inconstitucionalidade muito flagrante. Sim. E, como eu disse, a ação é da Associação Nacional dos Magistrados, né? Tá certo. Eu entendi. Muito obrigada. Então, é isso. Bem, eu não pude acompanhar boa parte. A Ivone quer fazer uma pergunta, Ivone? Não, pode falar, Luciene. Não, eu ia perguntar em qual endereço, Bruno. É o mesmo, o e-mail continua o mesmo que a gente já tem? Na verdade, eu fiz um e-mail novo e vou mandar para a Bruna divulgar nos grupos. Ah, obrigada. Ótimo. Obrigada. Tá? Então, a gente já pode providenciar a documentação e encaminhar, é isso? Isso. Nós vamos fazer o seguinte, gente. Poderia repetir a documentação? Ou então enviar o certificado, Tá. enviar a relação. A gente envia pelo WhatsApp. Nós vamos fazer o informe, mandar nos grupos, mandar por e-mail também, tá? Vamos orientar. Essa reunião aqui foi só para passar esses informes, inclusive eu não terminei o meu, né? De que nós estamos fazendo esse trabalho aí junto com a Federação dos Servidores do Estado para abrir uma mesa de negociações. Isso implica, uma das principais pautas nossas é ter uma legislação que garanta nossa database, que a gente possa negociar os passivos, ou seja, os valores que a gente perdeu, mesmo só a título de RGA, que a gente tem perdido ao longo destes anos, e também a questão do confisco, né, dos 14%. Isso tem sido sempre pontuado nessas reuniões que a gente tem feito lá na Assembleia Legislativa. Também quero informar assim, que está em tramitação no Congresso uma PEC, que é a PEC 6 de 2024, que também trata dessa questão desse desconto, né, de aposentados e aposentadas. Aí, sobre isso, eu vou conversar com o Bruno para a gente fazer um informe bem didático, qual é a perspectiva em relação a isso. Mas agora, nossa prioridade vai ser esse informe e orientação para esse processo que a gente está começando aqui via nossa assessoria jurídica. Tudo bem, gente? Joia. Ok, Eu vou deixar Luciane, ficou aqui, claro. Ficou claro. Parabéns quem pela quiser, iniciativa. Bruno? eu vou informar aqui meu celular pessoal e do escritório também, tá? Lu, eu preparei uma lista de presença. Seria legal que as professoras e os professores que acompanharam a reunião pudessem preencher, assim a gente consegue ter o controle de quem conseguiu participar. Às vezes a gente precisa de um telefone ou um e-mail. Seria interessante que todos pudessem assiná-la. Pede acesso. Eu entrei ali, mas está pedindo um acesso. Tem que liberar. Vou liberar. Tem que deixar aberto para todos os e-mails. E assim, gente, a gente vai tentar informar por todos os canais. Vocês também têm contato com outros colegas que não puderam estar na reunião hoje, né? Vocês têm um grupo específico de aposentados e aposentadas. Então, a gente vai tentar chegar em todas as pessoas, tá? Enfim, eu acho que é isso. E aí, qualquer dúvida... Tem meu contato pessoal aqui, eu vou mandar já em seguida para a Bruna divulgar nos grupos, tá? E a gente está à disposição. Se tentar falar comigo no WhatsApp e às vezes eu não responder, pode falar com a minha secretária, tá? Porque às vezes eu estou em audiência, eu estou em reunião, enquanto eu estou falando com vocês aqui, um monte de gente já tentou falar comigo e
teve que aguardar, tá? Então, às vezes eu estou em audiência, em algum atendimento e tenho que esperar para poder responder, tá? Mas minha secretária sempre responde e qualquer dúvida a gente está à disposição, tá bom? Ivonete, quer falar? Eu penso que nós não é interessante, né, esses informes e tal, mas a gente não pode perder a oportunidade da gente, né, que é essa primeira vez aí que a gente se reúne, de falarmos um pouco sobre os encaminhamentos das deliberações do Congresso, nosso último Congresso, em relação aos aposentados e às aposentadas. E nós ficamos de encaminhar um encontro das pessoas aposentadas, da DENEMAT, e aí eu não sei se vocês discutiram alguma coisa, gostaria de ouvir algum informe nesse sentido, e também chamar aí os colegas, as colegas, para que a gente se preocupe com isso, né? Porque a situação ela não está tranquila, né? E aí nada melhor do que a gente estar organizado, né? Organizadas e para qualquer mudança, né? Além dessas que nós já estamos aí perdendo, tá? É mais nesse sentido. Se vocês encaminharam alguma coisa enquanto diretoria, se vocês têm alguma proposta nesse sentido, e daí a gente já poderia sair daqui hoje com uma próxima reunião já encaminhada para o próximo mês, não sei, para que a gente trate dessas questões das pessoas aposentadas. Vânia, alguma questão também? Como que a gente assina aqui a presença? Acho que vai abrir um formulário. Sim, é só clicar nesse link que ela encaminhou e já vai abrir para você colocar seu nome, RG, e-mail, telefone. Isso, professora, o formulário ele é bem simples. Você Bem clica simples. no link e tem algumas informações. Respondendo a Ivonete, nós ainda não conseguimos retomar alguns pontos que foram elencados, né, na nossa pauta deliberada do Congresso. Ultimamente, a gente tem trabalhado nessa questão da pauta lá na Assembleia Legislativa, que diz respeito às recomposições, a possibilidade, né, a abertura de negociação, e principalmente o concurso, que é uma pauta que está bastante preocupante, porque a gente tem uma avaliação de que esse é o ano-chave para acontecer o concurso. O próximo ano já é um ano eleitoral, e enfim, se a gente não garantir o andamento dessa pauta este ano, vai ser complicado, né? Porque o cenário não é nada bom, né? A gente, tendo a eleição de qualquer dos candidatos que está aí dando continuidade a esse governo, tende a ser pior no sentido da realização desse concurso, e a gente está precisando, né, recompor o quadro de docentes da UNEMAT. Embora a gente tenha saído, algumas pessoas, né, como vocês, já estão aposentadas, algumas como nós, que ainda estamos aqui, mas estamos já a caminho da aposentadoria, mas a luta pela continuidade da nossa instituição tem sido forte. Porém, eu concordo com a Ivonete, a gente tem que já deixar, aproveitando essa reunião, a gente pode
fazer algum encaminhamento no sentido de viabilizar essa mobilização, seja por meio de uma reunião remota ou até mesmo presencial, né? A gente pode fazer um encontro de aposentados e aposentadas. É uma ideia importante. E para isso, eu proponho que a gente tire daqui uma pequena comissão para a gente trabalhar nessas demandas específicas. E, de pronto, eu já indico o Iponete, eu vou estar junto com esse grupo, obviamente, mas Iponete, alguém mais se prontifica a dialogar com a gente, uma comissão para trabalhar na elaboração de ações voltadas para o grupo de aposentados e aposentadas. Durante as discussões do Congresso, nós tínhamos um grupo, né? Eu me lembro que a professora Fátima Ioca, ela parece que estaria viajando aí, é isso? Não, já cheguei, Ivanete. Então, Fátima, diz aí um pouco das propostas, né? A nossa proposta é ampliar a nossa força enquanto aposentados. E, para isso, aí ficou meio assim, tem muitos aposentados, não estou mais sindicato, já dei o que eu tinha que dar, minha saúde, etc., não quero saber mais. Mas a importância de estarmos unidos. E aí tive contato com algumas pessoas, só uma pessoa que falou que não queria. Não vou citar o nome, é óbvio, né? Mas os demais, à medida que foram se aposentando, foram entrando, realmente abraçaram ali a causa. Vários que se aposentaram no ano passado continuaram, mas outros não. E nós temos pessoal mais antigo, como eu lá, que aposentou ainda antes de 2020, e muitos simplesmente desapareceram. A gente retomar essas pessoas para fortalecer a luta. Esse é um ponto. O outro, ainda no ano passado, tivemos numa sessão aí na Assembleia Legislativa, no qual tem até a fala, né, que nós fizemos na Assembleia Legislativa. Quem estava coordenando essa sessão era o deputado... Ai, meu Deus! Várzea Grande, fugiu o nome dele, gente do céu. Júlio Campos. É o Jaime. É o Jaime ou o Júlio, que é deputado? O Júlio. O Júlio. E ele falou que realmente se pensava. O próprio MTPrev também falou exatamente isso que o Bruno estava colocando, que estava aguardando a posição do STF, mas uma coisa importantíssima que ele falou: as reuniões, as sessões do MTPrev são abertas, é pública. E é só entrar em contato e pegar qual dia que vai ter, e a gente poder participar. Não tem voto, tudo, mas tem voz, e para poder sabermos também. Então, é importante que a gente possa acompanhar, porque quando falávamos isso já desde o início, né? Eu revoltada, falei com várias pessoas, falei até com advogados na época, aí falaram assim: olha, mas se votar é lei, não tem nada que possa fazer. Eu falei: mas é confisco, e sempre é confisco, é um confisco. Mas aí sempre assim, as pessoas não vale a pena, porque nós somos ainda viados por causa da URV, né? Que deu o que deu. O meu processo está correndo lá, mas o Estado puxando fora, dizendo que já pagou, que não deve nada. E recorremos. Eu entrei individualmente, porque minha filha, né, advogada também, entrei individualmente. Então, a gente fica muito afastado. Isso que a Ivonete colocou. Nós temos que estar unidos, gente. Não é porque aposentamos que cada um vai para o seu lado. Tá bom, já fiz a minha parte. Mas é algo que se nós estamos juntos na força, como agora, né, entrarmos, todo mundo entrar, não vai ser coletivo, vai ser individual, mas a gente está unidos e trocando as figurinhas, se reunindo para podermos avançar. Senão, vai acontecer de ficar cada um, porque cada um para o seu lado,
né, nem fica nem sabendo o que está acontecendo muitas vezes. A não ser aí, por isso que eu parabenizo aí a essa reunião, aí o sindicato, de chamar as pessoas, mas nós temos que também estarmos, assim, mais conectados. Em linhas gerais seria isso, e aí eu queria que a Ivonete colocasse, que já começou a ter umas reuniões, né, Ivonete? Já teve 2, se não me engano, lá em Sinop, e nós temos mais esses espaços aí, não só de confraternização, mas também de estarmos conectados. Então, é preciso falar dessas 2 reuniões, né, que foram chamadas ali com os aposentados de Sinop, inclusive ampliada não só para aposentados e nem só para professores, né? Lá em Sinop também participaram técnicos aposentados. Porque é importante a gente se ver, se encontrar, foram 2 reuniões muito, muito boas, né? E a gente rever o pessoal, os nossos colegas de trabalho, ver o que cada um está passando, só por isso já as reuniões já teriam valido, né? Mas também é um momento de organizar, fazer essa luta organizada. E aí, uma das propostas do Congresso foi de a gente fazer esses grupos em cada local, né? em cada subseção. Então, até agora que eu saiba, a gente fica bem desligado da realidade da Unemate, depois que aposenta, né? Que eu saiba, só Sinop encaminhou. Então, acho que precisa fazer aí, na Cáceres, Tangará, buscar o pessoal. Se não dá para ser presencial, faz online, mas a gente não pode se perder. O Zé Pequeno esteve aqui, eu estou em Colíder nesse momento, cuidando de minha mãe, né? E Zé Pequeno passou por aqui, tem um Zé Pequeno, Zé Pereira, aqui eu sou das antigas ainda, do apelido dele, mas ele disse que ia levar para o CONEP, parece o CONEP ou o Consune, a proposta de que nós, aposentados, tivéssemos algum vínculo com a Unemate. Porque, assim, aposenta num dia e no outro, nem no veículo da Unemate a gente não pode mais circular sequer para uma palestra, para o trabalho, para algum trabalho, né, que a gente é convidado. Então, isso é um absurdo. No caso da UFMT, eles têm um grupo fortalecido, eles, inclusive, votam para a reitoria, né, nas eleições da universidade, eles participam da vida universitária, mesmo depois de aposentados. E o Zé ficou de encaminhar, não sei como que ficou isso também. Então, tudo isso nós vamos ficar sabendo se a gente tiver, né, o grupo organizado, não do jeito que nós estamos hoje. Mas é isso. Mas que bom que a gente teve essa primeira reunião, né? Isso é ótimo, é uma solicitação antiga nossa, e é por aí. Não vejo outra saída, a não ser a gente estar mais próximos e fazendo essas coisas, essas lutas em conjunto, né? Bem, por hora, o único encaminhamento que eu consigo fazer é esse. Se alguém topar compor essa comissão, acho que já temos aí Ivonete, Fátima, Ioca, para a gente fomentar essas ações nos campi, enfim, de forma geral também, porque atualmente a diretoria, como vocês sabem, é sempre composta por 5 pessoas, só que só uma fica com licença para exercer o mandato classista, e aí acaba que fica mais concentrado, né? Várias ações, principalmente no caso da presidência, né? Que geralmente assume essa licença. Ivone, só a título de informe, a gente tem uma pessoa que representa o Unemate no Conselho Estadual de Educação, que é a Ana de Renzo. Então, acho que depende muito do entendimento, né,
da instituição ou da instituição que é o referido conselho, mas nós hoje temos uma representante da UDEMAT no Conselho Estadual, embora ela seja aposentada. Mas a Ana representa a UNEMAT ou representa a Universidade? Ela está como representante da UNEMAT. Sim. Eu sei que há críticas em relação a isso. Bom, nós temos aqui na lista a Ana Lúcia, e eu peço que se a gente puder já partir para o encerramento da reunião, para a gente dar andamento em outras ações aqui, e já fico imbuída dessa tarefa de articular junto com Ivonete, Fátima, Nina, né, Nina? Você está sugerindo a Heloísa, eu sugiro você. Vai, Ana. A Heloísa vai ser a titular e eu vou ser a suplente. A Vânia pediu... Pode colocar nós duas, Luciene. Pessoal, seguinte, em relação aos aposentados que estão aqui em Tangará, nós temos uma fresca aposentada, que é a professora Josete, sindicalista de uma vida inteira. Não sei por que ela não entrou na reunião, porque foi postado o link todo lá no grupo aqui de Tangará, né? Talvez ela teve alguma razão para não ter entrado, é uma pena. Mas eu vou conversar com ela e para incentivar ela... Estou falando disso, inclusive, porque a Maria Ivonete disse que aposentada não pode nada. Não sei exatamente, Maria Ivonete, porque a Josete disse que ela está ainda vinculada à pós-graduação e ativa, embora eu acredito que ela já está totalmente aposentada. Não sei, o Bruno está aí, pode falar sobre isso, que ele acompanhou, mas eu acho que ela já está totalmente definido o processo de aposentadoria, acho que as licenças todas, né, ela já cumpriu, e é uma cobrança dela constante, inclusive comigo, quando a gente faz coisas, ela manda direto mensagem: Ana, quando fizer coisa, não esqueça de mim, eu estou aposentada, mas eu quero participar. O único problema bastante grande que a Josete tem é o seguinte: ela já não dirige mais, né? Ela, acho que sofreu um acidente, ela teve aqueles problemas que ela teve que fazer cirurgia da cabeça um tempo atrás, e aí ela parece que sofreu um acidente dirigindo aqui em Tangará mesmo, e ela passou a ficar com medo, e tem que ter medo mesmo, né? Então, ela é um pouco limitada para ir para lá e para cá. Eu sempre que faço coisas, eu passo e pego ela. Que eu me lembro de Tangará da Serra, nós temos Josete e Ivanete, que são aposentados daqui. Não lembro se tem mais alguém. Eu sei de alguns que estão para encaminhar essa questão de aposentadoria. Uma coisa que a professora Alessandra falou numa reunião pedagógica em biologia, agora no início desse semestre, foi de algumas instruções que ela apressou, e eu acho que dava para colocar no rol de informações, inclusive para quem está para se aposentar, Luciene. Não vou nem tocar nesse assunto agora, mas são coisas, inclusive, do campo do direito, do campo jurídico aí, que dava para confirmar. Não sei se não, então, fazer uma cartilha, um folder. Eu sinto falta disso. Nós recebíamos um folder, e se está mandando, então eu que não estou recebendo mais. Mas eu sinto falta desse encarte com notícias, ações do sindicato e tal. Eu acho que isso dá uma notoriedade de sindicalizado para quem está, né? A gente fez campanha agora, você viu que surtiu até um efeito positivo. Claro que eu queria que fosse bem maior, eu fiz falar na primeira reunião que o Ariel fez com convocação, tentei, inclusive, acionar para se sindicalizar os interinos por conta da pauta do concurso público, inclusive dizendo que eu fui muito atuante na Dunemat por muito tempo, sendo interina. A Maria Ivonete lembra, né, Ivonete? De participar de tudo, de dar de dedo na cara de governador e tudo mais. Eu sei que
que muitos dos que estão aqui agora, e também no Sintep, nós contamos a história da luta e dos avanços da educação, tanto do ensino superior como da educação básica nesse estado. E eu tenho muito orgulho de fazer parte desse rol de pessoas desde os meus 18 anos, que eu participo dessas ações. E quero parabenizar a própria Dona Emate por essa iniciativa, Bruno, sabe, por chamar essa reunião e provocar essa organização dos aposentados. Eu acho que ela é importantíssima. E eu acho que daria para criar uma espécie de calendário. Se está propondo uma comissão, eu perdi um pouco, porque eu precisei sair, meu marido me chamou. Mas se está criando uma comissão de aposentados, Luciene, eu acho que dava para criar uma espécie de calendário de reuniões, uma vez por mês, para pautar algumas coisas em eventos, como diz a Maria Ivonete, pode ser online mesmo, sabe? Que a pauta do dia seja contar, passar receita de comida, enfim, rir, contar piada, lembranças do período da ação, ou seja, uma coisa que seja também lúdica, que faça bem a mente, um encontro por mês de aposentados aberto a quem quiser participar. Estou sugerindo para manter essa Secretaria de Aposentados ativa, né? E se ela não existe e não está criada, que seja criado. Só provocando, porque daqui uns dias, eu já pulei para esse lado aí, e eu espero que ele já esteja ativo por vocês, viu? Viu, Ivone? Você já está aposentada? Sim, estou. Então, e eu sei, a Fátima, a Heloísa, tem um grupo aí que sempre fez frente, atuante em muita coisa, e tem que seguir vocês fazendo frente para a gente chegar atrás e ajudar, só fortalecer essa luta, tá? Eu só quero provocar mais uma coisa, eu já conversei com o Bruno separado. Vocês sabem que eu me aposentei na educação básica, eu sou aposentada da educação básica, e o Sintep entrou com uma ação e nós já ganhamos essa ação, tá? Eu recebi um e-mail, até vou mostrar aqui para vocês rapidinho, ele é referente a terço de férias, e eu acho que essa lei, ela também, ela remete a nós na universidade. Vou só colocar aqui, vamos ver se vocês conseguem enxergar na câmera, acho que não, né? Ali, ó, olha só, terço de férias, estão vendo o valor? R$ 12.515,85. Estão vendo isso? Isso é um e-mail do sindicato, Luciene, para receber já. Tá, ok. É outra pauta, eu sei que é. Encaminhamento, você pode mandar essa informação para nós. É uma questão que a gente já estava estudando, né, identificando demanda que houve essas perdas. Então, é uma pauta que a gente está trabalhando. Aí, essa é mais uma informação para a gente analisar, tá bom? Para falar para a galera aí que está aposentado, que talvez tenha mais esse direito. Só isso. Obrigada, viu? Eu não entendi que direito é esse, Ana Lúcia, por favor. A Luciene falou que eles vão se organizar para coletar mais informações e daí passar para vocês, para eu não antecipar, para não gerar mais angústia. Não, mas é uma informação que é tranquila, porque existe uma questão de pagamento de terço de férias relativa a 45 dias, que esse é um direito que a gente tem, né, e que a gente vem recebendo pelos 45 dias, mas tem aí um período retroativo que talvez, a gente está analisando isso, que talvez a gente tenha para receber, tá bom? Aí, já dialogamos com o Bruno, estamos fazendo o processo de analisar as informações lá nos olerites, tá? Eu coloquei aqui no chat o link do nosso site, a Tunemate. A gente tem alimentado de informações esse site. Então, ele funciona melhor do que as redes sociais, porque a informação fica lá, né? É um banco de dados. E, inclusive, faço o convite para vocês que gostam de produzir conteúdo, artigo,
que seja, claro, dentro das pautas comuns do sindicato, que queiram mandar material para a gente publicar no site, tá bom? Sim. Ou notícias também, reproduzir notícias, tá? E visitem o nosso site. A gente ainda está aprimorando ali, e abastecendo de informações, mas vocês também podem ajudar nisso. Então, eu vou entender o seguinte, que nós temos, vamos encaminhar toda a orientação via grupos, e-mails, sobre esse processo especificamente para qual foi chamada essa reunião hoje, né? Nós vamos pedir que vocês encaminhem, tanto para o Bruno, para o e-mail, né, do Bruno, como uma cópia também para o e-mail da Dunemat, para a gente sempre estar acompanhando e ver que vocês estão fazendo os requerimentos, né? E também essa comissão, em princípio, composta por Ivonete, Fátima, Nina, Heloísa, e vou conversar também com a Josete. Eu vi que ela estava conversando no grupo lá de Tangará, ela estava mexendo ativa com hoje. Coisa. Tá? Para a gente poder movimentar também as pautas de aposentadas e aposentados. Isso. Tá bem, gente? Fechamos assim. Um prazer em revê-las, algumas, inclusive, fazia tempo que eu não via, né? A Gisele, que já saiu, fazia muito tempo que eu não a via, também está com o cabelinho branco. E todas vocês. Se vocês puderem abrir a câmera para a gente fazer um registro aqui da nossa reunião, seria bem bacana.